A paz do Senhor, irmãos. Bom é estarmos aqui, mais uma vez, para cultuarmos juntos. Glória a Deus. Como é gostoso estar aqui. E eu vou confessar algo a vocês. Toda vez que eu venho aqui, que me dão a oportunidade de pregar, me dá um frio na barriga. Me dá um negócio assim, sabe? Parece que é a primeira vez que a gente vai pregar. Mas eu acho interessante que isso tem me acompanhado por onde eu vou. Aleluia! Sabe por quê, irmãos? A gente pensa na responsabilidade. E quando fala de Vila dos Remédios, aí o negócio fica mais complicado ainda. A gente ama tanto esta igreja, convivemos tantos anos aqui, aleluia, né? Vindo aqui. E toda vez que eu tenho que vir aqui é uma lembrança gostosa, é algo maravilhoso. Mas eu não posso me esquecer que quem vai estar aqui falando, aleluia, não é alguém que, sabe, fala de si, ou porque quis falar, ou por isso ou por aquilo, mas porque o Senhor tem nos trazido, e é o Espírito Santo que vai colocar para nós nesta noite aquilo que precisamos ouvir. E eu louvo a Deus por esta igreja, irmãos, que eu digo para todo mundo que eu conheço, sem medo de errar, é uma igreja com base na doutrina e na palavra de Deus. É uma igreja que foi comprada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, aleluia. E eu louvo a Deus por isso. E disse para alguns que a hora que eu cheguei aqui, eu fico meio preocupado, porque aqui tem seminarista, tem conferencista, tem teólogos, tem tanta gente. E eu quando chego aqui falo, Senhor, me dá graça, aleluia, me dá graça, glória a Deus. Mas o pastor Paulo é um amigo tão chegado nosso, que ele sempre nos deixa à vontade, né? Ele coloca algumas palavras que nos deixa tranquilo. Eu vou brincar aqui um pouquinho, eu fico até na liberdade de errar um pouco. Mas Deus é maravilhoso, né, irmãos? Ele conserta até os nossos erros. Mas eu estava realmente preocupado, irmãos, em estar aqui para trazer a palavra do Senhor a esta igreja, e principalmente num dia tão especial, um dia tão maravilhoso que é a Santa Ceia do Senhor. E isso nos deixa assim, né? Impactados, porque eu digo sempre na igreja, o dia da ceia é o ápice da vida do cristão. Ele vai renovar seu pacto, sua comunhão. Ele vai dizer, Jesus, estou aqui, estou comendo o pão, estou bebendo o cálice, comemorando a tua morte e a tua ressurreição, e para dizer para o mundo que tu vais voltar, aleluia, para arrebatar a sua igreja. Então, é um culto muito importante. Meditando na palavra do Senhor, eu abrir a Bíblia depois de uma meditação, de tentar ver um texto para estar falando aos irmãos, e por várias vezes me veio a parábola das 10 virgens. Eu falei, pastor Deus, que coisa, aleluia, que coisa, mas é coisa gostosa, tremenda, é salutar, vai nos despertar, é uma parábola maravilhosa. E eu quero ler apenas alguns versos, os irmãos podem permanecer sentados mesmo. Eu vou ler alguns versos da parábola, depois nós vamos discorrer um pouquinho sobre este assunto que é maravilhoso, é tremendo, né? Diz assim em Mateus capítulo 25, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo,
e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Olha, irmãos, o Senhor Jesus deu esta parábola em continuidade a um discurso que ele vinha fazendo, do sermão que ele estava dando. E se nós retroagirmos aqui ao capítulo 24, nós vamos ver ele falando a diferença entre o bom e o ruim, o certo, o errado, o santo e aquele ímpio, né? Aleluia! E ele chega aí, depois de fazer toda esta separação, e até dizendo: olha, o negócio vai ser muito sério, porque dois vão estar no campo, um é levado, outro é deixado, duas vão estar moendo, uma é levada, outra é deixada. Aleluia! Ele fala tudo isso e depois entra com esta parábola. E depois dessa parábola tem mais duas, que ele dá uns ensinos maravilhosos, mas nós vamos ficar nesta parábola. Por quê, pastor? Porque para mim é uma parábola que nos desperta, que nos ensina, que nos ajuda no mundo e no momento em que estamos vivendo. Porque eu creio, irmãos, não tenho dúvida nenhuma, nós estamos a poucos dias do arrebatamento da igreja. A igreja do Senhor Jesus tem que estar preparada, aleluia, não pode estar descuidada, aleluia. E quando eu falo isso, eu falo de mudança, de transformação, de caráter, de personalidade, aleluia, de crescimento, de confiança, fé e dedicação nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, que nós estamos vivendo dias difíceis. Mas vindo aqui na parábola, eu fiz uma pesquisa sobre o porquê a parábola das 10 virgens. Aí tem muitos ensinos sobre isso. Um deles é que Jesus tocou nesse ponto porque é uma história que era comum entre os judeus, o casamento. E a forma como ele coloca aqui, os judeus conheciam. E Jesus sempre procurou se relacionar com as pessoas ou com o povo de uma forma que fosse fácil entendê-lo, fácil compreender a sua palavra, fácil compreender a sua mensagem. E quando Jesus fala da parábola das 10 virgens, ele estava falando de algo que os judeus vivenciavam, que o povo estava sempre acompanhando. Quando ele chega lá e diz: eram 10 virgens, né? O reino do céu é semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Era costume judaico que fosse o noivo acompanhado para o encontro da noiva, e que houvesse na casa da noiva aquelas virgens preparadas com as lâmpadas para clarear a entrada do noivo. Era comum isto para eles. Jesus usou a parábola 10 virgens porque, segundo a lei, Moisés, um sacerdote, pela lei, não poderia casar com qualquer tipo de mulher. Ele sabia do que ele estava falando. Aleluia. Olha, Levíticos 21, 7 diz assim: não tomarão mulheres prostitutas ou desonradas, nem tomarão mulheres repudiadas do seu marido, pois santo é ao Senhor. Jesus sabia disto. O judeu leva isso em consideração. E o sacerdote não podia casar-se com qualquer um, tinha que ser com alguém que fosse dentro desta determinação, porque Jesus estava lá para cumprir a lei, aleluia, e ele estava ensinando isso. E eu acho interessante, irmãos, que quando Jesus fala disto, Jesus, ele está se apresentando como o sumo sacerdote. Nós vamos ver no discorrer do texto, aleluia, o sacerdote que é nosso. O sacerdote que nos defende, que intercede por nós, que está cuidando da igreja, e ele, como sumo sacerdote, ele estava colocando ali as diretrizes. Agora vamos chegar à igreja do Senhor, aleluia. Ela é a esposa que vai se casar com o sumo sacerdote, ou com o sacerdote Jesus Cristo, e não pode ser qualquer uma igreja, não pode ser, aleluia, nessas qualidades que a lei condenava, que ele não podia, aleluia. A igreja então tinha que ser
pura, tinha que ser santa, tinha que ser virgem, aleluia, a igreja tinha que estar preparada para este casamento que acontecerá daqui a alguns dias, posso dizer, aleluia. E a igreja do Senhor, irmãos, ela é tremenda, ela diante de Deus, e nós vamos discorrer aqui um pouquinho, aleluia, sobre os ensinos de Paulo, quando ele entra nesse detalhe importante de quem é a igreja, do como ela tem que ser pura, ela tem que ser lavada e remida, ela tem que ser a virgem que Jesus, o sumo sacerdote, vem buscar para casar, aleluia. Eu acho interessante que era costume deles também, o noivo ia lá, fazia o noivado, depois o noivo se retirava, a noiva ia para sua casa, aleluia, ela ia fazer os seus preparativos de noiva, e o noivo ia fazer os preparativos de noivo, aleluia, ou seja, ia cuidar dos afazeres, comprar o que precisava comprar, cuidar, preparar o lugar, porque ele ia voltar um outro tempo para pegar a noiva, levá-la para um lugar, então ele já tinha que ter o lugar preparado, ele já tinha que ter toda, vamos dizer assim, a mobília pronta, a casa pronta, para pegar a noiva e levar e consumar o casamento, aleluia, estão me entendendo, irmãos? Aleluia. Aí, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, olha, esse sacerdote que deixou aqui, esse tempo que estamos vivendo, esse tempo que a igreja está vivendo, é o tempo que a igreja está se preparando para o encontro do noivo, e o noivo por sua vez, também está se preparando para receber a noiva, e Jesus disse isso no capítulo 14, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde estejais também comigo, aleluia, a noiva vai estar com ele, e o preparo, ele está lá preparando, e eu posso dizer, ele já está vindo, aleluia, para levar a igreja, para arrebatar a igreja do Senhor, aleluia, mas não é de qualquer forma. Vejam bem, quando ele cita a parábola das 10 virgens, está dizendo, eu só caso com quem estiver preparado, aleluia, não vai ser com qualquer pessoa, nem com despreparo, não. Aí eu lendo isso aqui, meditando em tudo o que eu pude, irmãos, eu pensei, meu Deus, como esse negócio é criterioso, como ele é detalhista, como ele é santo, aleluia, a igreja está aqui se preparando, a igreja está aqui enchendo de azeite as suas lamparinas, e reservando azeite para levar, porque é essa igreja que Jesus vai arrebatar, aqui não tem só a lamparina com azeite não, porque todas tinham, não, Jesus vai vir buscar aquela que, além do azeite na lamparina, tem o azeite de reserva, por quê? Porque pode demorar um pouco, pode durar algum tempo, mas a lamparina não pode se apagar, aleluia. E olha, quando eu entro nesta parábola, eu vejo, meus queridos irmãos, que o Senhor está dizendo, toma como exemplo as prudentes. E Paulo, nos seus ensinos, vai dizer, olha, a igreja tem que ser preparada, glória a Deus. A igreja tem que ser pura, tem que ser santa. Paulo, ele coloca alguns critérios que a igreja tem que viver, aleluia, e eu fico, irmãos, meditando nesses critérios, e todos eles me levam a uma palavra principal, santidade, aleluia, santidade, aleluia. Por quê, pastor? Porque a santidade nos leva a ter compromisso, nos leva a ter intimidade, a santidade nos leva, irmãos, a um preparo, não só físico, social, mas espiritual, diante de Deus, casando todas as coisas para nos tornarmos
perfeitos e preparados para sermos arrebatados, para irmos com Cristo, aleluia, nas bodas do Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor Jesus é o sacerdote, aleluia, Ele vai casar e Ele já escolheu a noiva. Glória a Deus, a noiva está sendo preparada. Oh, aleluia, a noiva está sendo preparada. Olha só, e aí, eu acho interessante, eu preparei algumas coisas, mas já até abandonei o que eu preparei. Aleluia, mas a gente vai aqui, glória a Deus, transmitir a vocês, olha, a noiva está sendo preparada, está sendo cuidada, o Espírito Santo, aleluia, está cuidando, está zelando, está preparando, aleluia, está ajudando, glória a Deus, esta noiva, porque o enlace matrimonial se aproxima, glória a Jesus. Olha, eu acho interessante, quando uma vez eu falei disso, né, que Jesus era o sacerdote, que a igreja é a noiva, ele não podia, aleluia, se casar com qualquer um, tem que ser com uma noiva pura, e que seja virgem, ou seja, uma igreja, e Paulo diz assim, uma igreja sem mancha e sem ruga, ou sem mácula e sem ruga, aleluia, ou seja, que não seja manchada, que não seja misturada, que não se mancha com coisas, né, que não se imacula com coisas humanas, naturais, aleluia, mas que se preserva firme, aleluia, num caráter abençoado e transformado por Deus, aleluia, uma igreja que não é como os fariseus, que prega mas não vive, uma igreja que não é como os fariseus, que dizima de tudo, mas esquece o juízo, esquece outras coisas que Jesus falou. Jesus está dizendo, contribua, dizima, mas não deixe de fazer também um bom juízo das coisas, ser bom para as pessoas, não deixe de amparar o órfão, a viúva, glória a Deus, não faça uma coisa achando que só por aquilo que você fez você está salvo, não, tem que ser um contexto todo para que a virgem para que a virgem seja pura, aleluia. Se nós pegarmos rapidamente aqui, todas eram virgens, as 10, aleluia, todas tinham azeite na lamparina, todas estavam com a lamparina acesa, todas estavam esperando o noivo, todas, aleluia, tosquenejaram, todas dormiram. O pecado não está no dormir, o pecado está em dormir despreparado, aleluia, glória a Deus. Todas elas, irmãos, se nós fôssemos analisar, não havia diferença até um certo momento. Glória a Deus. E eu acho interessante, certa feita eu ouvi de alguém, pastor, o senhor sabe, as 10 virgens, as cinco nécias ou loucas, elas são igual à lua. Falei, como assim, pastor? As loucas refletiam uma luz que não era delas. Aleluia, porque quando precisou refletir uma luz que elas tivessem trabalhado, que elas tivessem reservado, não houve a luz. Aleluia, então a luz que estava lá era para pouco tempo, porque a luz maior do noivo que chegar, ia encontrar as luzes delas apagadas, elas não apareceriam, sumiriam. E aí eu comecei a entender a lua e o sol. A lua reflete uma luz tremenda à noite. A gente tem noites que você sai e fala, nossa, como está uma lua bonita, uma claridade tremenda, olha que lua, mas aquela luz não é dela. Assim como aquelas virgens estavam refletindo luz, mas não delas, aleluia, glória a Deus, elas não tinham preparo para refletir continuamente a luz, elas só tinham por um tempo, assim como a lua só tem por um tempo a claridade que ela fornece, porque quando o sol sai, a lua desaparece, aleluia. Quando Cristo chega, a lua das nécias se apagam, não tem mais, já foi, glória a Deus. Irmão, isso me fez pensar, irmãos, eu estou sendo um crente, que eu ando, aleluia, por causa da luz de alguém comigo, que está refletindo em mim,
Eu estou andando, servindo ao Senhor, porque há cobrança, porque há, sabe, aquela coisa de que vamos junto, está aproveitando a luz. Olha, na hora certa, ninguém vai te emprestar essa luz, aleluia. Você tem que começar a produzir ela, você tem que sentir desejo de estar presente, desejo de glorificar, desejo de servir, desejo de cantar, desejo de pregar, desejo de tocar, desejo de estar na presença de Deus, independente de qualquer coisa ou de alguém. Oh, aleluia! E nós estamos vivendo dias, irmãos, que parece que alguns não tem nem a questão da luz. Nós temos que carregar crentes aí como carrinho de, sabe aqueles carrinhos que carrega material? Põe dentro do carrinho e vai carregando. Tem crentes que estão sendo carregados, fica manaia, para vir à casa do Senhor. Ah, irmão, a luz você tem que refletir, porque na hora que o noivo vier, não tem mais como aproveitar a luz de ninguém. Aleluia, você tem que refletir a sua. Oh, aleluia, glória a Jesus. Ah, irmãos, glória a Jesus. Sabe o que muita gente serve ao Senhor? Serve por imposição, serve para agradar, serve para... porque o pastor, se não me vê lá, vai reclamar de mim. Se o pastor Paulo não me vê no ensaio, vai reclamar. Se o pastor Paulo não me vê no coral, vai reclamar. Se o pastor Paulo não me vê, aleluia, na igreja, ele vai ficar triste, chateado. Não sirva a Deus por isso. Sirva a Deus porque você tem prazer em servir, prazer em glorificar, prazer em estar na presença. Ah, irmão, enche a tua vasilha de azeite. Glória a Deus. Olha, é tremendo este negócio, irmãos. Aleluia, aleluia. É preciso ter azeite, mas é preciso também ter reserva. Não adianta só o azeite. Aleluia, porque se nós fôssemos comparar aqui as 10 virgens, nós humanamente contemplando e olhando, não haveríamos diferença nenhuma. A diferença foi quando o noivo chegou. Quando ouvisse o brado, aí vem o noivo. Sabe qual vai ser o brado da volta de Cristo? Quando a trombeta tocar. Irmão, nós, nos dias que estamos vivendo, pelo menos eu, não tenho visto muita gente pregando sobre isso. A trombeta ainda vai tocar. Aleluia, glória a Deus, para anunciar a chegada do noivo. Aleluia, e só aqueles que têm azeite, o azeite, ele ajeitou o seu ouvido espiritual, deu sensibilidade a ele. Só quem tem sensibilidade provocada pelo azeite na vida, vai ouvir o som desta trombeta. Porque só os remidos, só aqueles que irão ser arrebatados, vão ouvir o som desta trombeta. Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso, irmãos, quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor e vemos o quanto Deus, aleluia, Ele tem nos amado. Aleluia, olha só o quanto Deus tem nos amado. Há uma outra relação também que nós podemos fazer entre Cristo e a igreja. Aleluia, Ele deixou aqui alguém cuidando, separando, preparando, aleluia, a igreja. É alguém chamado Espírito Santo, que através também da vida dos anjos da igreja, que transmitem a palavra, que transmitem o ensino, estão cuidando da vossa alma, cuidando da salvação das suas vidas. Aleluia. Irmão, quando nós vamos ver
quando Abraão, por exemplo, enviou o seu servo para ir buscar a noiva para Isaque, é uma outra comparação, né? Uma outra comparação muito verdadeira sobre quando Cristo, aleluia, vier buscar. Alguém está aqui, eu volto a dizer, preparando a noiva e vai entregar, vai levar esta noiva, porque Cristo não desce mais à terra, quem sobe agora é a igreja, aleluia. Irmão, é Cristo, aleluia, e o Espírito entregando, preparando para que a igreja suba, aleluia, glória a Deus, ao encontro do noivo. E aleluia, eu quero dizer para vocês nesta noite, que alegria, olha, irmão, que coisa gostosa, é quando nós sentimos dentro de nós, que o azeite está fervendo, sabe aquele momento, azeite, glória a Deus, é aqueles que estão cheios de desejo, cheios de vontade, o Espírito Santo é que manda, o Espírito Santo é que dirige, o Espírito Santo é que fala, o Espírito Santo é que usa, aleluia, glória a Deus. E meus queridos irmãos, eu louvo a Deus por esta igreja, eu louvo a Deus pelos obreiros deste lugar, aleluia, e eu fico tão feliz, que quando eu venho aqui, e olho, para alguns irmãos, que há muitos anos eu vi aqui, permanecem firmes, permanecem inabaláveis, a igreja passa por várias turbulências, aleluia, mas, aleluia, os insensatos, os loucos, às vezes vão com a turbulência, glória a Deus, mas os preparados, os fiéis, permanecem firmes, não importa o que venha a acontecer, não importa se o mundo está assim ou assado, não importa, aleluia, nós não somos guiados pelo que acontece no mundo, nós somos guiados pelo que acontece na igreja, aleluia, nós não somos levados pelas leis e costumes humanos e naturais, nós somos levados pelas leis de Deus, aleluia, glória a Deus, e é ela que vai nos garantir chegarmos aonde precisamos chegar, como precisamos chegar, e nesta noite eu quero te dizer, o Senhor está reforçando, como precisamos chegar. Olha para o discurso de Jesus, aleluia, olhe para os discursos de Jesus, irmãos, eu acho interessante, glória a Deus, que todas as vezes que eu olho para os discursos de Jesus, eu começo, aleluia, a viver, tão assim, de uma forma tão real, aleluia, o arrebatamento da igreja, glória a Deus, porque Ele deixa todos os detalhes, e olha, para que, eu não ia falar, mas veio aqui na minha mente, eu vou falar, se você for ver todo o discurso de Jesus, do capítulo 24 e o 25, você vai ver que 50% fica, que 50% não sobe, aleluia. Estarão dois no campo, um será tomado, o outro será levado. Estarão duas moendo, uma será levada, outra será deixada. São 10 virgens, 5 vai, 5 fica. Aleluia. Quando você vai para as demais parábolas, você vai ver o Senhor falando, se cuida, acorda, acorda, crente. Aleluia, de que igreja você está querendo fazer parte, da que sobe ou da que fica, da que está cheio de azeite ou aquela que não tem nenhum azeite, que Deus abençoe sua vida e que nesta noite você saiba escolher, aleluia, glória a Deus, para estar firmes com o Senhor e um dia nos vermos lá na glória e dizer, olha, pastor, aleluia, eu consegui manter reserva de azeite na minha vida, aleluia, eu não só tive o azeite para os momentos, não, eu tinha para os momentos e para a espera, e para aguardar, eu consegui, estou
estou aqui. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão. Que Deus abençoe a sua vida, minha querida irmã. E que você continue firme, adorando, glorificando a Bassurimianda. Vale a pena, meu irmão, vale a pena servir e adorar esse Deus, independente de qualquer circunstância da vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia.